Ahn, Ei, Rê, tá me ouvindo? Oi, todo mundo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gente, eu nem sei mexer nisso aqui, não sei dar tchauzinho, não sei nada. Eu vou pegar um fone pra ver se melhora. Vocês estão me ouvindo? Bom. João, Oi, tá me ouvindo? tô. Tá me tá vendo alguma coisa de mim? Tá? Minha esposa falou que você tá aparecendo. Ah, até que enfim! Que E eu estou luta! fora. Aleluia. É. Boa Enfim, noite, vamos João. fazer. Oi? Trocamos Mas fora de agora. ponto. Você é entrevistado. Aí, tá legal agora aí? Sou eu? Não, pra mim você tá ótimo. Agora eu não sei pro pessoal. O pessoal vai dando um retorno aí. É. Eu vou colocar o meu celular aqui na estrutura aqui, porque senão eu vou ficar uma hora com isso aí na mão. Cansa, né? Sim. Depois você vai ter que me ensinar a salvar. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. É minha primeira live aqui no Instagram. Eu não sei mexer, eu espero que no final eu consiga salvar. João, você me ensina. Você pegou autorização dos seus pais para fazer? Você é menor de idade? Vem Com aqui, essa mostrar. minha voz, né? Muito bem, vamos lá, agora é a Vera, hein? Pois é, com um pouquinho de atraso, né? Meia hora, mas tudo bem, conseguimos. Mas todo artista ele tem essa questão do atraso para a plateia, para o pessoal ficar mais empolgado. Entendeu? É, né? Então, Renata, fazendo a nossa primeira Inclu Live, né, que é um projeto aí de lives inclusivas. Infelizmente lá no meu perfil não consegui, mas a intenção é começar esse bate-papo com pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, com pessoas com deficiência. E aí eu tive essa ideia porque eu tenho participado de algumas lives e acaba que está sendo muito bacana, mas algumas situações bem pesadas, as pessoas sempre falando informações de legislação ou pedindo informações dos direitos. Né? Nós sabemos que isso tudo é muito importante, mas eu acho que o mais importante é um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que nós temos para passar de melhora de autoestima, superação. E essa é a intenção aí das nossas Inclu Lives, que nós vamos fazer. Você está sendo nossa primeira convidada. Depois daqui a pouquinho você vai se apresentar. Na semana que vem, eu tenho um grande amigo de Curitiba, que é palestrante, o Gabriel Metzler, que ele é cego, ele ficou cego por ocasião de um acidente de trabalho. Na outra semana eu tenho o Lucas, que ele é de Belo Horizonte, também ele tem baixa visão. Uma pessoa também que trabalha no Grupo Retina Minas, tem uma experiência muito boa, enfim.
Nós temos várias pessoas com deficiência e também vou entrevistar profissionais e nós vamos fazer um bate-papo bem legal para que as pessoas tenham acesso à informação. E eu agradeço desde já a sua participação e na sua primeira live também pelo Instagram, né? Isso é muito bacana. E eu queria que você se apresentasse, Renata, falasse quem você é, sua formação, onde você trabalha, e explicar para o pessoal, porque eles viram lá no banner, né? Estava lá, Renata, mulher com deficiência. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, se apresentasse. Seja bem-vinda aí. Então, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando nesse seu projeto, né? Você vai me dando feedback se falhar, tá? Para eu saber que Tá, Joia, vocês tá estão me ótimo. ouvindo direitinho. Vou fazer uma rápida audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa bem quentinha, vermelha, que eu achei que ia passar frio, mas eu já estou suando de nervoso. E eu sou formada em Educação Física, né? Licenciatura em Educação Física pela UFES, mas não atuo na área, porque na época que eu entrei na UFES, eu também entrei para o serviço público. Então, eu também sou servidora pública do Judiciário Estadual. E mulher com deficiência, porque eu uso cadeira de rodas para me locomover depois de uma lesão medular. E a minha deficiência é uma deficiência adquirida, né? Depois de eu ter sofrido uma lesão medular, quando os médicos ainda não sabiam o que eu tinha. E o que eu tive é uma doença considerada rara pela localidade que ela aconteceu por causa de uma má formação arteriovenosa na medula. Então, por isso, mulher com deficiência física. Tá, então a Renata, formada em Educação Física, mulher com deficiência, servidora pública. Me conta um pouquinho dessa questão da sua formação. Você teve já essa questão dessa lesão na graduação? Foi quando criança? Quando foi isso? Então, eu adquiri a deficiência durante a graduação. Eu iniciei o curso de licenciatura em Educação Física na Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E quando eu estava findando o curso, eu estava no 7º período, eu comecei a ter muita dificuldade de andar. Então eu voltei para casa e aí a gente começou a investigar. Então, assim, primeiro vieram vários diagnósticos iniciais. E aí, só quando eu estava na sala de cirurgia que abriram, que viram que não era um tumor, era uma malformação, não tinha um tratamento aqui. Aí eu tive que fazer o tratamento no Rio, no Hospital Pedro Ernesto, né, que é da UERJ. E aí depois eu tive que me recuperar e um tempo depois eu saí da Bahia em final de 2007. E aí só em 2010, 2010 eu consegui voltar para a Universidade Federal do Espírito Santo e dar continuidade ao curso, né? Na verdade, eu tive que fazer um novo curso, porque são currículos diferentes, né? Mas, assim, de toda forma, eu tive que lidar com a questão da deficiência durante a graduação, né? Uhum. Então você quase terminou no Rio, na Não, Bahia, não é isso? Você saiu da Bahia e foi para o Rio. E aí veio para cá e teve que fazer o curso praticamente todo de novo. praticamente isso. E por que escolher, vamos lá a pergunta, por que escolher educação física? Você que já estava com uma limitação física, né, uma dificuldade, e escolher um curso que é um curso tão dinâmico, né, exige tanto do corpo. Que desafio foi esse que você se submeteu? Assim,
assim, eu nunca questionei retornar para a educação física porque eu estava usando cadeira de rodas. Isso nunca passou pela minha cabeça, mesmo porque eu acho que assim, eu tive oportunidades de lidar com a temática antes, né? Que, que me aproximavam desse universo, assim, né? Eu tenho amigos surdos, né? Então, logo no primeiro período da educação física na Bahia, eu fui responsável por um trabalho que fazia essa separação, essa diferenciação entre inserção e inclusão, né? Então, assim, eu nunca tive dúvidas de retornar para a educação física porque estava cadeirante. É claro que são situações muito distintas. Eu me lembro ainda na Bahia, eu tive uma dinâmica de educação física adaptada, que foi bem diferente experimentar o basquete em cadeira de rodas. Eu me senti assim, bem diferente. Mas quando acabou a aula, eu me levantei da cadeira e se encerrou ali, né? E quando eu comecei o curso de educação física aqui, eu passei por várias situações diferentes, assim, né? Teve uma situação que a professora eu fiz uma disciplina optativa de dança. E aí, quando eu cheguei para a aula, a professora pegou, recebeu muito bem e tal. Mas quando foi no final da disciplina, a professora confessou, ela falou assim: Nossa, quando eu vi você entrar pela sala, eu falei, e agora? Porque eu tinha visto a prática, ela falou, eu tinha visto a teoria, mas eu não sabia como que seria na prática. Também teve situação do professor de vôlei, que ele pegou e não sabia o que fazer comigo. Ele ficou perdido. E aí eu falei assim, não tem problema não. Se você quiser, eu posso até dar uma aula no seu lugar. Eu acho que eu fui um pouco atrevida. É, E é. aí, e aí eu acabei apresentando o vôlei sentado para os alunos. Eles gostaram muito. Eu tive também colegas que contribuíram com a minha inclusão. Então, assim, nunca foi um espaço de dúvida começar a educação física, Entendi. né? Eu sei que o vôlei sentado, eu acho que é um esporte, já é um esporte olímpico. Já. Então aí, ó, nós temos aí Olimpíadas nos próximos anos. Eu lembro que você uma vez falou comigo que você estava também remando. Ah, eu amo remar, né? Mas assim, tem alguns desafios para isso. Porque antes eu tinha dois amigos que eles que começaram o projeto na praia, lá em Vila Velha. Então, primeiro Aham. era só um passeio no caiaque. Aí do passeio para o caiaque eu falava assim, eu quero remar também, deixa eu te ajudar. E aí eu não sei se por essa necessidade das pessoas de quererem participar, ele começou a dar aula para remar. E aí, coitados, eles pegavam o caiaque para aprender e era para ser 20 minutos e eu falava assim: não tem ninguém mais querendo, vamos dar mais uma volta. Até que eu comprei meu próprio caiaque e aí eu me aventurava, só que agora eu tô sem amigos para remar. E aí eu Entendi. preciso de ajuda, né, para pegar o caiaque, preciso de ajuda para me colocar na água. Na água, ninguém é assim, é como se eu ocultasse o título de cadeirante. Eu sou igual a todo mundo, né? Sim, sim, lógico. Me conta um pouquinho da sua família. Quando você teve essa questão da lesão medular, você é filha única, como é que foi a reação da sua família com relação a essa nova condição sua? Não, eu tenho um irmão mais velho, né? E a minha família, eu acho que.
teve um baque inicial, né? Porque minha vida mudou completamente, porque eu morava fora, morava na Bahia, e voltei para casa totalmente dependente, não tinha um diagnóstico certo, depois tive a lesão, e aí vem uma série de adaptações que a gente precisa fazer e até mudar de ambiente, né? Porque antes de você viver uma situação assim, que você tem alguém próximo ou com você mesmo, você não tem noção daquilo que é necessário dentro de casa. Então, eu não passava pelas portas. Inicialmente, quando eu voltei do hospital, foi pro apartamento, então era difícil entrar no banheiro. Então, assim, estruturalmente em casa era difícil, né? Então, isso gera um estresse dentro de casa, porque você quer resolver as coisas. Quer ser Mas autônomo, mas não consegue, né? isso. Eu acho que dentro de, assim, na família, talvez no início tenha também uma questão de proteger, né? Não sabe como que vai ser, é uma série de incertezas, como que vai ser dali para frente, porque a forma de se mover é diferente, né? Antes eu ia para todo canto, de repente, às vezes precisava do auxílio do meu pai para me levar para os locais, porque o transporte é escasso, às vezes difícil, né? Mas assim, Uhum. eu tive muito apoio deles desde sempre, né? Aham. Então foi tranquilo. Assim, é engraçado porque eu tenho essa situação assim, né? Antes da cadeira e depois da cadeira, ou antes da deficiência e depois da deficiência. E aí Aham. já passei por situações com meu irmão, por exemplo, dele me esquecer no carro. E eu falo assim, você não tá esquecendo Você já usava nada, cadeira de não? roda. Já usava cadeira de roda. Ah, que esqueceu e... Acho que aconteceu Ele, comigo também. Tem amigo meu que me esquece para trás também. ele esperava eu sair e eu falava assim, você não tá esquecendo nada, não? Aí ele lembrava que tinha que pegar a cadeira de rodas para eu sair. Mas isso para mim Mas é para assim, às vezes eu entendo que, como você é independente, eu acho que eu e muitas outras pessoas têm um certo grau de independência, né? Assim, tem dependente e independente, né? Tem coisa que não dá para fazer, não tem jeito, mas tem coisa que dá. Eu acho que para eles acaba que o olhar deles não é esse olhar da pessoa com deficiência, e acaba que no dia a dia, na rotina, esquece, né? Esquece mesmo, sem maldade, né? Eu acredito que isso aconteça de forma tão natural que não, talvez e eles é nos isso. vejam como pessoas sem deficiência. Né? Não, e é isso que eu falo, né? E aí é por isso que eu falo que tem uma separação, porque para eles eu continuo sendo Renata. Porque o que Aham. acontece, em alguns momentos, não sei se você passou por isso ou percebeu isso quando estava andando na rua, João, mas já aconteceu comigo em shopping, por exemplo. De eu estar tocando cadeira, né? E de repente a pessoa passar na minha frente e me desviar, como se eu fosse um objeto. E eu Aham. faço questão de falar isso, por quê? Porque para quem não conhece a gente, às vezes a gente é identificado por causa da cadeira, por causa da muleta, e não por Sim. causa de quem você realmente é, né? É. Eu acontece isso demais. Às vezes, quando ando com minha esposa na rua ou com alguém, e as pessoas. Eu tenho desviado as pessoas, né? Elas olham com a bengala. E as pessoas andam tão voadas que a gente tem que desviar das pessoas e elas acham que. E ficam bravas, né? Assim, uma vez eu estava no aeroporto, é, indo para algum lugar ou voltando, não sei, dando palestra. Aí na faixa tátil do aeroporto tinha uma pessoa com uma mala. E deixou a mala em cima da faixa tátil. E aí eu fui, sem querer querendo, né? E dei uma bengalada na mala, derrubei a mala. Aí o cara ficou olhando assim, aí o amigo meu, você é doido. Eu falei, rapaz, isso aqui, deixa... amigão, isso aqui é pra gente andar em cima. E aí ele, sei lá o que ele fez, ele podia ter me matado, mas não me matou não. Mas é por quê? Porque eu acredito, Renata, que não é nem por maldade, é por, na verdade, a vida das pessoas elas estão tão ligadas no virtual, na internet, em outras situações, que acaba que
as pessoas com deficiência, os objetos que nos identificam, por exemplo, uma cadeira de rodas, uma bengala, eu acho que para o surdo é ainda pior, porque nada identifica ele, né? Eu acho que eles passam por nós, não que é maldade ignorar a nossa existência, mas por uma questão de correria e de que eu não tenho tempo para resolver ou me dedicar tanto àquela pessoa. Quantas vezes nós mesmos passamos por um gari, por exemplo, um catador de lixo, e às vezes, a gente não dá um bom dia. E aí são pessoas que, para muitos, são invisíveis, né? E aí, quando você começa a perceber, várias vezes, após as palestras e a gente tem trabalhado, as pessoas chegam para mim e falam, João, eu nunca percebi aquele degrau que você falou que ali naquele local tem. Hoje, eu nunca tinha percebido que na rua tinha tanta gente com deficiência. Hoje eu vejo cadeirante, tem cego, tem tudo quanto tipo de pessoas andando pelo nosso meio. E eram pessoas que, para eles, eram invisíveis, porque não fazem parte do dia a dia deles, né? Eu me lembro quando eu era na escola, na minha escola tinha um menino que ele tinha uma deficiência no braço, que era o braço dele era todo como se fosse queimado, umas verrugas assim grandes nos cabelos. Era a única criança com deficiência que tinha na escola. E assim, muitas pessoas tinham preconceito com aquele braço. Ele era meio oriental, então ele era muito branquinho, aquele braço negro, preto mesmo, tipo queimado. E eu lembro que ele sofria muito preconceito. Mas por quê? Onde estavam as crianças com deficiência visual, os cadeirantes, né? Enfim, talvez existissem, mas naquela época o meu olhar não era para aquilo. Então eu acho que a nossa intenção, você como servidora, como cadeirante, eu como baixa visão, a intenção é exatamente fazer com que as pessoas comecem a enxergar o outro, né? E não pelo que ela está vendo ali, o estereótipo, mas ele é uma pessoa, né? A Renata é uma pessoa, ela fez um curso, ela tem uma história, tem uma família, ela, como diz o outro, ela não veio de chocadeira. Né? E eu quero te perguntar essa questão, é o seguinte, Renata, aí você me fala que você formou em Educação Física, teve todo esse processo, a sua família teve esse processo de aceitação, e o que te levou a fazer um concurso público? A gente pergunta isso, parece muito óbvio para alguns, mas não é. Alguma coisa te levou a fazer o concurso público? Foi a sua condição? Você buscou estabilidade? Não? Foi aquilo que você sempre sonhou? Conta um pouquinho pra gente. Não, nunca tinha sonhado, nunca tinha passado na minha cabeça ser servidora pública. Na minha cabeça eu ia me formar em educação física e ia ser professora, né? E como que surgiu? Eu estava fazendo a reabilitação no SARA e um amigo daqui do estado que estava fazendo reabilitação lá também, que é seu colega de trabalho, falou assim comigo: Renatinha, olha só, tudo muito bonito no escrito, mas você tem que pensar numa estabilidade mínima, porque o mercado é cruel. E depois você pensa em acabar sua formação, você faz o curso que você quiser, mas diante de todos os desafios que estão postos, eu aconselho você fazer um concurso público. E eu acolhi aquilo com muita serenidade, porque ele é uma pessoa que sempre teve que lidar com a deficiência. Eu falava assim, mas onde que eu vou fazer? Tal lugar que você está me falando não é acessível. E ele falava assim, eu também passei por esses desafios, mas você vai conseguir, você vai passar por isso daí, você vai ver lá na frente. E assim, eu sou muito grata a ele, porque foi uma escolha boa, apesar dos desafios que tem no serviço público, ser concursado Sim. me dá uma certa tranquilidade, entendeu? Entendi. E assim, e o que eu tentei fazer foi buscar um caminho dentro do serviço público, né? Então, hoje, por causa da minha condição de pessoa com deficiência, eu consigo levar a temática da acessibilidade e da inclusão para dentro do tribunal e não só levar, né? Mas para buscar possibilidades.
Porque eu acho que a Sim. crítica pela crítica, ela é vazia. A gente não tem apenas que fazer a crítica, mas a gente tem que buscar levar soluções, porque quando a gente leva soluções para o trabalho, a gente atinge um grande número de pessoas, né? Então, Uhum. foi dentro dessa perspectiva, assim, não fazia parte dos meus planos, mas uma vez que ele se tornou realidade na minha vida, eu tenho Uhum. buscado contribuir para uma sociedade mais acessível, né? E foi assim que a gente se E conheceu, né? Por causa do foi, para ser exatamente. concursada. É. E aí eu te pergunto, foi o primeiro concurso seu, foi Tribunal de Justiça? Ah, o concurso que eu passei, o primeiro foi Tribunal de Justiça. Foi, né? Tá. Eu quero falar sobre amigos agora. Amigos porque nós sabemos que, assim, dentro do universo feminino, universo masculino, lógico que existe uma diferença na questão de amizade. Homem, por exemplo, chama o outro para jogar uma bola, jogar um vôlei, ir na praia, tem todo uma forma independente, né? O cara chama o outro, aí cada um vai de carro, outro de bicicleta, outro vai de moto, e chega lá, se encontra, cada um vai para o seu canto, enfim. O homem é mais assim, é bem solto, né? Para a questão de ir e vir. E aí mas a mulher tem uma cumplicidade maior com relação à amizade, uma busca a outra, tal. Você, você acha que desse processo que você passou, você ganhou amigos, você perdeu amigos, como é que foi isso? É difícil para mim responder essa pergunta, Não, pode falar, se eles porque estiverem ouvindo é bom que eles ouçam. assim, é, eu acho que eu fiz muitos amigos depois da lesão medular. Eu acho que eu perdi alguns, sim. E uma vez eu Aham. até perguntei para alguns amigos, porque aí um já me falou há muito tempo, logo no início, que falou que ele achava difícil me ver na cadeira. Infelizmente, as pessoas têm uma noção de cadeira sinal de derrota, Sim, né? Tem os amigos que ficam aqui para sempre, né? Tá meu primo aqui, eu sou seu amigo sempre. Então, assim, tem os amigos que não mudam, né? Eles continuam olhando para Renata do mesmo jeito. Mas fiz muitos sim. amigos, mas eu acho que hoje eu convivo mais com os novos do que com os de antes. Mas eu às vezes eu fico tentando assim pacificar isso, achando que é porque a gente vive tempos diferentes, né? A maioria dos amigos de antes se casaram, tiveram filhos, então os grupos são outros, né? Mas Aham. é claro que às vezes a dificuldade de acesso limita um pouco, né? Então os lugares que eu ia antes eu não vou com a mesma frequência, eu não utilizo da mesma forma, né? Aham. Então, eu prefiro culpar a estrutura, justificar que os grupos são diferentes e assim, agradecer pelos novos amigos que vieram e os que permaneceram, né? Entendi, entendi. Então, não, eu estou te perguntando isso porque isso é um processo natural que as pessoas elas passam com relação à deficiência. O que acontece? Meu caso, por exemplo, eu perdi muitos amigos. Muitos amigos. Não perdi assim, né? Como você falou, a vida anda, as pessoas casam, tal. E como essa dependência, né, ela ficou maior, então acaba que algumas pessoas, na correria do dia a dia, acaba que elas não têm esse desprendimento de ficar é, se disponibilizar para ficar levando, trazendo, enfim, todo esse trabalho que dá você ter, por exemplo, eu ter essa condição, você tem que levar, tem que buscar, enfim. Eu hoje, graças a Deus, depois que criaram o Uber, eu consigo ter uma independência até um pouco maior
e minha cara de pau, e lógico, meu processo de aceitação também foi muito difícil. Mas aí eu peço, ó, vão ali comigo, me leva ali, me leva lá, e eu estou cada vez, assim, tentando andar mais de bengala nos ambientes, ampliando cada vez mais o meu ambiente, né, para que eu consiga ter um pouquinho mais de autonomia. Mas eu pergunto sempre a questão de amigos, porque eu sei que muitas pessoas têm essa questão. Poxa, mas será que se eu chamar ele ou ela, eu vou ter trabalho, eu não vou ter trabalho, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, como se nós fôssemos um peso, né? Muitos não pensam nisso, não estão nem aí, nem nos veem como uma pessoa com deficiência. Mas alguns, eu acho que no inconsciente acaba que percebe que não, hoje eu estou na correria, tomar só um cafezinho de 10 minutos, aí não tem como dar aquela atenção, não tem como levar, não tem como buscar. E aí, como nossos dias estão tão corridos, aí essas pessoas acabam se afastando. E é natural que novas pessoas que tenham esse desprendimento se aproximem. E é isso que é importante, eu acho. Quando eu perguntei também sobre família, você falou que seu primo está aí, e é seu grande amigo. Isso também aconteceu comigo. Meus parentes, por exemplo, muitos me tratam como se eu enxergasse totalmente. Me mostrando... dá uma olhadinha nessa foto aqui. Não consigo ver mais não. Sem aí a pessoa descrever, né? Assim, meio chateada. Poxa, esse não é o João mais. Mas faz parte do processo de aceitação. Alguns se afastam, outros se aproximam e a vida que segue. Mas eu pergunto exatamente por isso, porque eu gosto que as pessoas saibam que não é algo natural. Não é algo que nós escolhemos o afastamento. E também, lógico, nós poderíamos ser mais proativos, ligar e tal, mas são situações diferentes. A pessoa que dirige, enxerga, anda, é totalmente diferente de uma condição que a limita, né? Então, eu acho que é importante as pessoas que não têm deficiências, que estão aí, que não têm qualquer tipo de deficiência, estão nos escutando, que elas entendam que é difícil para nós. Eu acho difícil. Quando eu falo de toque, igual você falou, eu tocar nesse assunto. Por quê? Porque eles precisam entender que, poxa, eu sinto falta de algumas pessoas, sim, no meu contexto de amizade e tal. Só que como a vida segue, né? Mas que João, eles não deixem, que eles não façam isso, não repitam isso com outras pessoas, que se a pessoa não consegue jogar uma bola, mas consegue bater um papo, consegue, enfim, fazer outras coisas que todos fazem, né? Então, por isso que eu chamo a atenção, por isso que eu te perguntei sobre amigos. e aí eu queria até falar, porque teve um comentário aqui que fizeram em relação a novos amigos, né? Enquanto alguns, né, às vezes se distanciam por causa da nossa deficiência, tem alguns que se aproximam, né? Sim. Teve o depoimento aqui do Up Rose, né, que é um pessoal que ajudou, que contribui com o projeto Montanha para Todos. Então, Aham. assim, foram novos amigos que eu fiz, porque eles me deram a oportunidade de subir o Morro do Moreno, né? Foi uma experiência incrível. E são pessoas, assim, que não olham para aquilo que você não pode fazer, né? Como um impedimento, como uma barreira. Mas por meio daquilo ali é que eles te levam para o alto, assim, né? Literalmente. Então foi uma experiência muito bacana, né? E aí são novos amigos aí que eu tive a oportunidade de fazer. Então a gente tem de todo tipo de gente, né? Que tem gente que é só curiosidade, tem gente que não, que entende que a acessibilidade e a inclusão é necessária e que quer tornar isso realidade para todo mundo, independente da Sim. deficiência, raça, sexo, religião, né? Antes da pandemia, eu tenho um amigo, o Gladson, lá do Ministério Público, que ele me chamou para fazer canoa havaiana.
E aí eu fui, o pessoal da CPP Extreme, que é ali perto da Iemanjá ali. Eu fui uma vez, inclusive o instrutor é o André, ele é, se eu não me engano, ele é advogado, um rapaz extremamente dedicado e me deu um apoio assim enorme na questão da canoa, explicou, João, vem com a sua mão aqui e tal, mexe aqui, gente, Renato, tem uma cachorra aqui, eu vou mostrar, eu vou ter que parar um pouquinho, ela está me mordendo porque ela quer chamar atenção. Sua amiga tá querendo participar, uai. Menina, mas tá mordendo direto minha mão aqui. Agora saiu, foi buscar algum brinquedo. Mas aí ele teve uma sensibilidade, me mostrou, fez eu tocar a canoa todinha, o remo, aí como é que faz, e assim. Mas assim, foi sensacional. Inclusive eles me proporam, eu vou propor para você remar com a gente. Tais dias eles têm bem cedinho, né? A canoa, muito legal, que a canoa acho que são 6 pessoas remando e tal. Aí é um lugar que eu tenho certeza que eu faria bons amigos. Eles têm até uma canoa que é só de pessoas com deficiência, que remam, acho que é 5h30 da manhã. Mas eu acho que não sei se está remando por conta dessa questão da pandemia, né? Uhum. Mas eu achei um ambiente super legal. O esporte, ele tem Pessoal da praia é outro nível, né? Pessoal da praia, eu sou suspeita porque eu adoro uma praia. E o pessoal da praia é super receptivo, tem uma galera muito gente boa lá, né? Tem o pessoal, e Vitória tem vários projetos legais, tem um pessoal de atletismo também ali no IFES, né, ali de Vitória, que eles treinam também, pessoas com deficiência visual. Então, assim, eu acho que o esporte, ele tem essa conexão, ele tem esse poder de unir, de envolver, e para nós, pessoas com deficiência, eu acho que é um caminho interessante para a conquista de novas amizades, novos ciclos de relacionamento, enfim. Eu acho que é bem bacana esse processo. Renata, eu não sei se aparece para você aí o tempo da nossa conversa. Não, mas eu tô marcando aqui do lado, assim, com outro relógio. Tem uma média de uns 35 minutos. Eu não sei mexer nisso daqui. Enfim, a live do Instagram, ela é exatamente 1 hora. Aí 1 hora ela cai, tá? Tá. E aí, pode deixar aqui um pouquinho antes, eu te aviso. Isso, para a gente adequar aqui nosso tempo. Tá, falamos de Renata, família, amigos, falamos um pouquinho de profissão, mas agora eu quero saber... Eu esqueci de falar uma coisa. Que eu falei da minha formação, que eu fui formado, mas eu estou numa nova fase, né, que vai se iniciar, que eu vou começar uma especialização em Direitos Humanos, Acessibilidade e Inclusão pela Fiocruz, no Rio. Já era para ter iniciado em março, mas por força da pandemia, né, do isolamento social, da quarentena, não foi possível, mas o presencial. E agora a gente vai tentar fazer online, porque as aulas não serão retomadas de forma presencial até que saia a vacina ou tenha um medicamento seguro, né? Então, e só mais um recadinho, posso ler aqui para você? Pode. Aí pediram para eu ler aqui que agora o Up Rose já estão levando grupos de pessoas com deficiência visual numa trilha no Mestre Álvaro. Então, se você estiver interessado, depois eu te passo o contato. Aí começou a ficar legal. Eu sei que tem uma tirolesa lá agora, ali no Morro do Moreno. Você chegou a ver? Eu ouvi falar, mas eu não sei se é acessível. Eu sei, então. Não sei se também não, mas que deve dar uma adrenalina doida, deve dar. Mas diga que eu te cortei, Mas fala desculpa. Aqui, você vai fazer pós, é bom que você pegou o gancho, que eu queria fazer uma pergunta exatamente, você falou do seu trabalho, mas o que você tem feito ou o que você já fez dentro do órgão público que você trabalha
que te levou a fazer essa pós? Quais são os desafios que você tem lá dentro? Tanto físicos quanto os desafios humanos. Lá eu também enfrento a falta de acessibilidade, né? Isso é uma realidade, infelizmente. Mas toda vez que eu encontrava uma barreira, eu também encontrava possibilidades. É como eu estava falando antes, né? A crítica pela crítica ela é vazia. Então eu comecei a buscar soluções para os gestores. Só que no momento inicial, quando a gente imagina, né? Eu, eu passei por um momento aí de transição na minha vida, entrei no serviço público, caí na comissão, e aí o que a gente queria? A gente viu o que estava de errado e queria apontar soluções. Só que Sim. aí a comissão sozinha, muitas vezes formada por poucas pessoas, né? Ela não consegue mover um órgão, né? Aham. Sozinho. E aí foi até quando, numa oportunidade, eu conheci você, né, João? Que aí Aham. começou a dar orientações aos órgãos e aí acabou contribuindo para eu ampliar esse olhar, né? Tem até gente da comissão aqui, que legal, muito obrigada. E aí a gente agora está num novo momento, né? Agora com o apoio da alta administração, desembargador que veste a camisa, que está levando à frente. Então, assim, os desafios eles permanecem, mas a gente vê possibilidades, né? Então a gente está começando a desenhar, planejar um judiciário acessível e amanhã a gente vai ter até uma reunião onde os gestores já têm que começar projetos para implementar. Isso me move, né? Porque Sim. eu começo a querer buscar ainda mais para contribuir, porque às vezes as pessoas acham que a comissão quer ditar, né? Comissão de acessibilidade, ó, gestor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que a acessibilidade ela é uma construção coletiva. Renata não faz Uhum. sozinha, João não faz sozinho, eu e João ainda somos poucos, né? Então a É. acessibilidade ela é feita por todo mundo. É pelos gestores, é pelos servidores, é pela sociedade em geral, que ela atua como fiscal e também começa a apontar aquilo que é necessário fazer, aquilo que está fazendo falta, né? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, que a acessibilidade é uma construção coletiva. E assim, eu tenho noção da minha responsabilidade, porque as pessoas olham para mim e parece que está escrito assim, né? Acessibilidade. Eu não falo só sobre isso, né? Porque pode Sim. acontecer da pessoa olhar para a gente com uma cadeira e com uma bengala e achar que a gente só conversa sobre acessibilidade. Mas É. eu também sei que eu sou a voz para muitos que não têm oportunidade de falar, né? Uhum. Então, não sei se eu respondi, porque eu me empolguei aqui, comecei a viajar nos meus próprios pensamentos e planos, assim, em relação à acessibilidade. Mas é um pouco, assim, daquilo que eu faço, né? E eu busco dentro do meu órgão, né? E assim, mais do que o meu órgão, eu falo assim de uma atuação mais direta no meu órgão, mas eu também já tive a oportunidade de contribuir com órgãos maiores, né? Como CNJ, tem órgãos de outros estados que me ligam, o que vocês estão fazendo? Então, se meu órgão não fez ainda, eu não sou daquela que esconde, não, João. Fala assim, ó, já desenvolvi, você está precisando, eu estou te enviando, me dá seu e-mail que eu mando para você a solução. Porque eu acho que É isso acessibilidade aí. é assim, a gente compartilhar Isso aí. soluções, né? E é dinâmico É. também, porque às vezes a gente encontra uma solução e passa um pouco do tempo, a gente vai É. ouvindo mais sobre aquilo e a tecnologia vai avançando também, né? E a É. gente vai encontrando outras possibilidades. É isso que você falou é importante porque, por exemplo, eu, quando eu implantei esse projeto que você falou, né, que era o Cidade Mais Acessível, que deu apoio às comissões dos órgãos públicos, isso via Tribunal de Contas, eu implantei esse mesmo projeto no Tribunal de Contas de São Paulo, Minas e da Bahia.
O Tribunal de Contas da Bahia, ele já fiscaliza nas auditorias acessibilidade. E o nosso tribunal ainda não fiscaliza. Então, é lógico, são tempos diferentes, são momentos diferentes, um gestor não tem nada a ver com o outro, mas cada um caminha da forma que entende. Aqui nós entendemos que tivemos que passar por um processo grande de conscientização. E esse processo durou e está durando, já tem o quê? Uns 4, 5 anos que nós estamos treinando, capacitando, levando informação. A meu ver, já passou da hora de começar a cobrar. Mas existe todo um trâmite, um processo. Existe o plano nacional, o plano de auditoria, o plano anual que tem que ser todo aprovado. Então, assim, não é algo tão simples, mas quando é vontade, acontece. O Quando CNJ, prioridade, acontece. o CNJ, ele estava programando uma auditoria agora para todos os órgãos, né, que ele tem a sua atuação administrativa, né? Estava programado para ele fazer uma auditoria acho que começando em março, eu não estou me lembrando a data, mas seria agora no primeiro semestre. Aí veio a pandemia. Aí eu fiquei pensando, já é tão difícil a pandemia, teve que vir agora. Aí eles suspenderam, e aí eles chegaram a cancelar, porque eles entendem que tem outras prioridades que não a acessibilidade. E aí, a minha resposta para o setor que também faz a auditoria interna foi: independente do cancelamento da auditoria, a gente não pode parar. As pessoas com deficiência não podem esperar uma auditoria para que as coisas aconteçam. Nosso órgão tem que ser proativo. Ele já está atrasado, mas dentro desse atraso, ele tem que ser proativo, ele não tem que esperar alguém cobrar, né? Então, assim, eu tenho buscado isso com os gestores para que a gente consiga avançar. E, assim, na pandemia, algo que ficou bem evidente foi a questão da acessibilidade digital, né? Então, mais um motivo para a gente tornar o nosso órgão mais acessível, né? Inclusive, na questão da acessibilidade da comunicação, das informações, dos processos, né? Que ainda é um desafio. Temos 15 minutos, João. Joia. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou te dar uma situação que aconteceu comigo. Eu me matriculei num curso de graduação novo, chamado Tecnologias Educacionais. É um curso que eu gostaria de ter feito, que é um curso que fala sobre toda a parte de tecnologia, programação, mas principalmente nessa parte de online, né? Só que eu fiz uma faculdade que falaram que era acessível e eu comecei a fazer a primeira disciplina, na segunda não tinha acessibilidade nenhuma material. Ao invés de textos, eram imagens e aquela velha questão, conforme a imagem acima, né? Que imagem acima, né? Não descreve. E eu tive que cancelar o curso. Infelizmente, tive que cancelar por conta da falta de acessibilidade. Falei, uma instituição de renome no Brasil. Não vou falar o nome porque eu acho que não precisa, não tem nada a ver com o objetivo que não é esse. Mas no tribunal, por exemplo, hoje eu estou lotado na escola de contas. E nós vamos iniciar um processo agora de reavaliação dos cursos online, porque muitos cursos não têm ainda os critérios de descrição de imagens, de acessibilidade de leitura de tela. Então, o nosso projeto de agora para frente é adequar esses cursos, os cursos principalmente os nossos, né, os criados pela nossa escola, para essa realidade. Porque eu fui fazer alguns cursos e senti dificuldade no momento do leitura de telas funcionar. Então, é um projeto que a gente está iniciando no tribunal. Eu estou trabalhando de teletrabalho, né, de casa, e de começar a fazer essa análise de acessibilidade dos cursos e já a correção. E, posteriormente, nós vamos criar um selo, né, para o curso, falando que aquele curso é acessível, aquele curso ele é
ele é para todos, né? Primeiro vai começar com a parte visual, depois eu vou entrar na parte de deficiência auditiva, como é que vai funcionar isso e tal. Se os vídeos nós vamos colocar legenda, se vai ter janelinha de libras, enfim. É um processo, é o que eu acho que todos têm que iniciar, ou aquele que não iniciou, aquele que já iniciou, melhorar cada vez mais. E como você falou, está ficando tudo muito online, né? E essa questão de estar tudo online, ela faz com que cada vez mais as pessoas com deficiência que já usavam os meios, essa tecnologia para se comunicar, para estudar, vai usar cada vez mais, porque agora para sair não é tão fácil como era. Tem todo um risco e tal. Então eu acho que o investimento nesses processos, nessa questão online, igual você falou, da questão judicial, do Poder Judiciário, transformar isso em ferramentas acessíveis, transformar seu site, acompanhamento de processos e etc. E as escolas. Você vê que hoje nós temos escolas e prefeituras que estão sem aula, porque não possuem tecnologia e também a população também não tem acesso à tecnologia. E as crianças estão sem aula já tem quantos meses? Porque não tem. Aqui o Estado também passou por uma situação complicada, porque muitos alunos não têm acesso à internet, não têm celular e não têm computador. Então isso não foi preparado. Lógico que não é culpa de ninguém assim, acontecer todo o que nós estamos vivendo agora. Mas eu acho que vai servir para que nossos gestores abram os olhos para essa nova realidade. E que a tecnologia seja mais acessível. Eu não digo acessível só no ponto de ser adequada a um leitor de telas, a um V-Libras e qualquer outro aplicativo que faça a leitura, transfira o português para Libras, né? Mas acessível mesmo no sentido de acesso àquela população mais carente tenha essa condição. Existem milhares e milhões de pessoas no Brasil com baixa visão e cegas que não têm acesso à tecnologia porque não foi ensinado em qualquer lugar, as escolas precárias, e eles hoje estão totalmente fora do planeta com relação à informação, usando só a televisão, talvez o rádio, para absorver algum tipo de informação. E acaba que isso fica nas costas do governo, né? E vai receber um benefício, enfim. Esse é assunto para umas 10 lives. A pandemia colocou a desigualdade em evidência, né? Tem um comentário aqui, né, de porque, assim, acontece em vários lugares, né? Uma amiga aqui, a Aline, falando que também no curso que ela está fazendo, teve uma situação que uma aluna pôde participar porque não tinha descrição da imagem, né? E olha só, a minha situação, a minha turma, a gente chegou a se encontrar uma vez, e eu tenho um professor surdo, totalmente surdo, oralizado, né? E tenho uma colega que ela tem baixa visão. E aí, antes da gente iniciar as aulas, a gente está tendo reuniões de curso e de departamento. Então, a gente tendo que falar sobre a necessidade da audiodescrição, a necessidade do intérprete de Libras, situações simples, por exemplo, no Zoom. No Zoom, geralmente, eu acho que ele consegue ter mais de 100 pessoas. Então, quando começam as pessoas a entrar, dependendo de como você possibilita que isso fique visível, né? Ficam várias imagens e as pessoas todas com as janelinhas abertas. Então, para quem precisa do intérprete de Libras, fica aquele monte de imagem ao mesmo tempo junto com o intérprete. E aquilo causava um caos. Então eu falei, gente, por favor, vamos desligar os vídeos, né, de cada um, para que fique evidente só o intérprete de Libras. Vamos fazer as audiodescrição quando for falar, porque a pessoa pode ter baixa visão. E um dia a gente conversando entre os colegas, né, a minha amiga falou assim, se eu fizer audiodescrição, ela, realmente eu não tinha reparado que o olho era dessa cor, entendeu? Então a gente dá a possibilidade da pessoa
ter mais nitidez naquilo que ela está vendo, né? Então, Sim. assim, a gente tem recursos também para contribuir, e quando a gente sabe, a gente pode contribuir com o outro. A gente não pode se calar porque é o ambiente, com muitas pessoas. João, a gente já está com 5 minutinhos aí, mais ou menos, para finalizar. Eu não marquei o horário certo, mas eu queria, Fica né, tranquilo. te deixar já ciente. Uhum. Porque, assim, são várias as discussões, né? Porque quando a gente fala da Sim, nossa vida, a gente está falando como a acessibilidade pode estar envolvida aí em todos os aspectos. uhum. Tem uma participação aqui da minha amiga Raquel, que ela falou que foi intérprete de uma aluna surda no curso de arte da UFES, e havia uma professora que criticava essa aluna e a comparava com um aluno cego. Ou seja, Uhum. né, não tinha empatia nenhuma. Esse é um problema que a gente vive todos os dias, né? E é o que você falou, a gente, falando da nossa vida, a gente acaba que perpassando aí por diversos assuntos que envolvem as nossas lutas, o estudo, a tecnologia, a situação atual, o governo, enfim. Lembrando que as nossas Inclu Lives, elas são apartidárias, né? Ela não tem partido, nós não somos, não tem cunho religioso, não tem A partida nada. é a acessibilidade. Exatamente. Então, assim, são Inclu Lives que exatamente para que as pessoas conheçam outras pessoas, conheçam os desafios e entendam que nós estamos aí. A Renata está viva, a Renata estudou, a Renata cresceu, a Renata tem família, enfim, todo um processo é uma pessoa, né? O namorado Isso tá online, aconteceu. tem que falar nele, senão ele fica triste. O namorado está online? Então manda um abraço pro Tá? namorado. Como é que é o nome do namorado, Renata? Renato. Renato? Ah, não. Vai ser legal, hein? Num casamento, Renata, você aceita Renato? Renato, você aceita Renata? Mas parabéns, você merece. Eu espero que o Renato também um dia. Vamos fazer uma com ele, né? Vamos fazer uma com ele também, um bate-papo. Tenho certeza que é uma pessoa que é bacana, porque você é uma pessoa bacana. Então vamos finalizando aqui. Renata, manda seu abraço, seus agradecimentos finais aí para a gente ir terminando. Lembrando que nossas Eagle Lives inicialmente vão ser sempre às terças-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Se nada acontecer, como aconteceu hoje, nós começamos às 21 horas. É, Mas também vocês podem também acompanhar no nosso canal lá do YouTube, Inclusiva News, e depois eu vou deixar aí nos comentários também, a gente pode deixar nos comentários dessa live de hoje. Ela vai ficar na live no Instagram de Renata, porque foi chamada por ela, e aí eu vou pegar depois e jogar eu consigo baixar esse vídeo e jogo lá no meu canal do YouTube. Então, Renata, dá um tchau pro pessoal aí pra gente ir terminando. obrigada, João, pela oportunidade de falar um pouquinho. Às vezes a gente acha que não é necessário falar, porque já tem tanta gente falando sobre acessibilidade e inclusão, mas eu acho que cada pessoa com deficiência tem que assumir esse protagonismo, porque nós precisamos unir as nossas vozes para que a acessibilidade realmente aconteça, né? E então eu quero agradecer demais para quem ficou aqui até agora, quem foi perseverante com a gente, porque o início não foi fácil, né? A gente Verdade. quase que apelou também, né, para sem vídeo, mas ainda bem, graças a Deus que foi possível. E que a gente segue, os desafios estão postos, mas a gente permanece na luta porque a gente acredita que o nosso ideal é válido pela acessibilidade e inclusão, em razão da dignidade da pessoa humana, porque apesar da gente ter falado sobre deficiência, sobre acessibilidade, sobre inclusão, a gente está falando sobre gente, sobre pessoas que querem seguir a vida com a maior dignidade possível, né? Então é Isso isso, aí. muito obrigada. Eu que agradeço, 28 Renata. segundos. Renata, um beijo. Ó, gente, eu falei hoje com Renata Souza, servidora pública, mulher
com deficiência. Um beijo, até a próxima Inclu Live, eu espero vocês. Tchau, gente. Eu espero saber salvar isso daqui, tá, João? Fica tranquilo que no final aí aparece salvar no IGTV, aí você vai salvar. Tá bom, então. Obrigada. Boa Valeu. noite.